Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre gestão da capacidade. Alguns pontos na gestão da capacidade para o longo, médio e curto prazo, né? Primeiro aqui a motivação, né? Sobre por que esse assunto é importante dentro da nossa disciplina de planejamento e controle de operações. A provisão da capacidade necessária ou identificação da existência de excesso de capacidade é fundamental para obtermos os benefícios no planejamento de forma esperada. Então, ela vai ajudar com que ocorra da forma esperada o seu planejamento. O excesso é tão ruim quanto a falta, no sentido da organização como um todo. A gente já vê aqui alguns motivos disso. Por exemplo, falta de capacidade ou capacidade insuficiente leva à deterioração do nível de serviço dos clientes, tanto a questão relativa aos prazos quanto a confiabilidade, ou seja, o cliente vai solicitar aquele produto ou serviço e você não vai conseguir entregar. Então, isso vai gerar uma falta de confiabilidade em relação ao prazo, né? Ou se você entrega atrasado, e também a questão vai gerar diminuição na confiabilidade da sua organização. Em contrapartida, né, talvez a organização, para tentar ajustar essa falta de capacidade, pode aumentar seus estoques, e também isso vai levar a também um excesso de custo. E a questão da frustração do pessoal da fábrica, né? Ou das operações, porque eles vão se sentir pressionados, né, com um prazo curto, sempre trabalhando sob pressão, de não poder ter nenhuma falha, porque ali vai impactar numa não entrega, no adoecimento da organização, então, e por risco seus empregos, e tudo uma consequência que isso leva. Já o excesso de capacidade vai representar custos adicionais, né, que nenhuma organização pode se dar o luxo de ter. Então, dos dois lados, temos pontos negativos. Vamos aqui continuando esse assunto. Então, no longo prazo, nós chamamos, né, essa gestão da capacidade de Resource Recovery Plan, né, o RRP, ou simplesmente Resource Plan. Então, ele está dentro, né, essa questão do planejamento de recursos, está dentro do planejamento estratégico. Quando você pensa na organização no longo prazo, que aqui eu não vou dizer o que seria em termos de tempo longo, médio, curto prazo, porque depende de cada organização. Você pode ter uma empresa que você tem um longo prazo num período de tempo menor do que uma outra, então depende do serviço prestado, depende do produto, né, que é oferecido. Então, você tem que analisar qual seria o longo prazo para aquela organização que está inserida ou inserida. O médio prazo seria o Half Capacity Plan, seria o planejamento grosseiro da capacidade, que ele vai estar num assunto que já vem mais na frente, que seria o plano médio da produção. Então, você vai levantar o que seria necessário no médio prazo. E no curto prazo, é denominado Capacity Requirements Plan, né? CRP, né? Sendo feito à base do plano de materiais detalhados, ou seja, considerando quanto produzir e quando produzir. Lembrando que tudo isso, né, uma é consequência do outro, né? O planejamento a curto prazo depende do planejamento feito a médio, que depende do planejamento feito a longo. Se o planejamento a longo prazo for, vamos dizer assim, mal feito, né, o planejamento da capacidade a longo prazo for mal feito ou não for suficientemente viável, quem vai sofrer essa consequência vai ser lá no curto prazo, que você não vai conseguir atender sua demanda. Então, por isso, essa é uma cadeia, né, que tem que ser avaliada.
aqui no longo prazo, né? Resource Security Plan, né? O RRP. Então, os objetivos seriam antecipar a necessidade de capacidade de recursos que requeram um prazo relativamente longo para a sua mobilização ou obtenção. Imagine que você está numa organização que é a longo prazo, 5, 10, 20 anos, ele percebe que o cenário está mudando, né? O cenário mundial, né? Geralmente, o longo prazo, sempre você vai ter em vista o cenário mundial, trazendo para o nacional e local, né? Você vai perceber que vai ter que ser mudado o mix de produto, o volume a ser produzido. Então, tem as decisões que têm que ser feitas a longo prazo. Por exemplo, uma ampliação de uma instalação, uma compra de máquinas específicas, ou a contratar, até mesmo planejamento e contratação de uma mão de obra muito especializada, se for o caso, que requeira até uma formação do nível superior para atender a sua necessidade. Então, aquilo não se faz no médio para o curto prazo, é a longo prazo que tem que ser pensado. Só estava conferindo aqui se está gravando, está gravando. E também, né, outro objetivo seria subsidiar as decisões de quanto produzir de cada família, principalmente nas situações em que, por limitação de capacidade em alguns recursos, não é possível produzir todo o volume desejado para atender o total de vendas. Então, você vai talvez no longo prazo você perceba, não, que isso aqui a gente não vai conseguir essa produção se a demanda chegar nesse nível. Então, se chegar nesse nível, quais seriam nossas saídas nesse ínterim? Não, vamos fazer, se a empresa opera em 2 turnos, vamos fazer um terceiro turno. Vamos fazer, você pode se antever algumas situações já no longo prazo que você preveja, não, se isso acontecer, a gente pode ter essa saída, mas nós estamos trabalhando com isso, e se acontecer isso, a gente pode tomar essas medidas. Isso tudo, gente, é para que lá na frente a organização não seja pega de surpresa. Aqui seria planejamento deve considerar a capacidade efetivamente disponível para o trabalho. A gente tem essa figurinha aqui do livro do Correia, né? Deixa eu ver, só pegar aqui esse livro aqui, né? Essa é uma versão que eu tenho, né? A biblioteca virtual também tem. Eu usei esse livro, né, para a aula de hoje, e também usei o Tubinho. Então, a gente vai usando vários livros aqui durante a disciplina, né? Essa figurinha eu peguei do Correia, né, que eu te mostrei agora há pouco. Então, você tem a capacidade, disponibilidade teórica, né, que seria o 100%, mas aí tem problemas de natureza inevitável. Assim, eu nem diria que não são problemas, às vezes até uma manutenção preventiva, preditiva, que está lá planejado que a tantos, né, momentos a máquina vai parar. Enfim, tem um planejamento, até outras situações de natureza inevitável. Então, seria a capacidade teórica total. E tem a capacidade padrão, né, que deve ser almejada pela gerência da produção, né? Você tem que olhar para aquela capacidade, né, padrão como uma meta. Mas é claro que dentro dessa capacidade padrão ainda tem problemas de natureza evitável, vamos dizer assim. Uma máquina quebra. Isso acontece, né? Mas claro que é evitável, né? Então, você tem que ali pode tentar mitigar essas causas que levam a essa quebra, manutenção, enfim, mas ali pode acontecer. Então, você tem que trabalhar, né, para o planejamento, essa capacidade efetivamente utilizável para a produção, mas a gerência tem que ter essa meta como essa disponibilidade padrão como uma meta. Aqui, já no médio prazo, né, que é o Rapid Capacity Plan, o RCCP. Então, aqui já você vai antecipar a necessidade de recursos de média espera. Aqui, talvez, pode estar uma
uma seleção de pessoal, né, que vai requerer um tempo para selecionar, treinamento, né, talvez isso seja uma questão de média espera, uma máquina que já está em pronta entrega, uma ampliação de uma instalação mais, talvez até mais simples, né, que você tem já o espaço, já vai organizar o layout. Então, isso depende, né? Aqui estou dando exemplos, mas depende da organização, né, gente? Às vezes fica um pouco, até eu falando várias vezes isso, mas porque isso aqui não tem como a gente dar exemplos fechados no geral. Cada organização vai ter algumas decisões que podem ser tomadas no médio, no longo e no curto prazo. Geralmente, o curto prazo é mais coisas mais restritas, né? Gerar um plano de produção de produtos finais que seja aproximadamente fiável. E assim também a gente vai descobrir, né, os possíveis problemas graves, né? Então você vai pegar, não, aqui eu tenho que entregar tais pedidos para os próximos meses, né? Próxima semana, dependendo do médio prazo da organização. Ah, tá, isso aqui minha capacidade atende, isso aqui não, o que eu posso fazer para ajustar isso aqui? Ah, eu tenho que fazer tenho que fazer um terceiro turno, tenho que contratar mão de obra terceirizada, tenho que trabalhar com hora extra. Então, você vai se preparar, né, para atender aquilo na frente e se antever esses problemas que podem surgir. Subsidiar as decisões de quanto produzir de cada produto, em situações de que você não é possível produzir todo o volume desejado, né, para atender os planos de venda. E desde que esse problema não tenha sido identificado no planejamento estratégico, porque o ideal é que lá no planejamento estratégico já tenha percebido que você não vai conseguir atender alguns pedidos e o que você pode fazer para atendê-los, né? Porque o ideal é que você consiga atender sua capacidade. Claro que você pode até, por uma decisão estratégica, dizer assim, não, esse tipo de produto, esse tipo de pedidos eu não vou mais aceitar. É uma decisão estratégica da organização. Mas se a empresa diz assim, não, eu vou atender tudo isso, então, como eu vou atender a minha demanda dos produtos que eu pretendo, né? Então, isso já tem que ser visto antes, né? Aqui já no curto prazo, né? No curto prazo, a Capacity Recovery Plan, CRP, então ele você vai antecipar necessidades de recursos que são de curto prazo, né? Para mobilização e obtenção. Então, são coisas que demoram pouco tempo, né? Às vezes, um insumo que você utiliza no dia a dia, algo simples, né? Não muito complexo. Às vezes, no curto prazo, você pode, precisou de uma máquina quebrou e um funcionário faltou porque está doente, aí você pode pedir a um outro para substituir, ter uma hora extra, ou dobrar o turno. Então, tem decisões que você pode tomar no curto prazo. E aí você vai gerar, né, o plano detalhado de compras que seja viável por meio de ajustes efetuados no plano original, que possa ser liberado para execução pela fábrica. Então, a ideia é assim, se tudo ocorreu assim, conforme planejado, e os possíveis problemas foram antevistos, no curto prazo vão ter só questões pontuais a serem corrigidas. Essa é a ideia de um gestor, né, de um engenheiro de produção da organização, de um gerente de produção, gerente de operações da organização. Se antever esses possíveis problemas para que chegue lá, no dia a dia, a operação funcione bem, sem sobressaltos, né? Então, gente, o normal é trabalhar com tranquilidade, não trabalhar com um termo bem nosso, agoniado, aperreado. Tem que trabalhar com tranquilidade, né? Para até poder fazer um seu trabalho bem feito. Aqui, um conceito muito importante na nossa área é a questão do... Deixa eu só abrir também um negócio aqui. É a questão de recursos críticos. Né? O que a gente costuma falar muito no todo o curso, né, de engenharia de produção, vocês vão ouvir, seria o centro produtivo gargalo, né, que é o gargalo de uma operação.
Gargalo de operação, né? Esse termo vem da questão até da própria garrafa, né? Você tem uma garrafa, lá tem um gargalo. O que vai limitar a vazão daquela garrafa é justamente esse tamanho desse gargalo. Então, se por exemplo, a garrafa, né, ela tem uma boca grande, ela vai sair mais rápido. Se tem uma boca menor, vai sair mais devagar. Então, é um termo análogo que a gente usa nas operações. Então, o centro produtivo gargalo vai ser o que vai restringir a produção como um todo, né, de uma fábrica, de uma organização. Então, assim, se você tem várias tarefas dentro de uma operação e tem aquele recurso que é o gargalo, e você quer, vamos dizer assim, acelerar seu ritmo, e você mexe em recursos não gargalos, você não conseguiu atender esse propósito. Se você quer aumentar, vamos dizer, esse ritmo, essa taxa de saída de produtos, você tem que mexer na operação que seria o gargalo. A gente vai dar mais na frente um exemplozinho para vocês. O que pode também ser um recurso crítico é um recurso que requer que seja de difícil contratação, né? Subcontratação. Na área do petróleo, né, a gente vê, né, que são sondas, né, o nome tem contrato, tem um preço elevado. Então, você tem que planejar bem aquele recurso crítico para que ele seja, quando chegar ali, seja bem utilizado e por pouco tempo. Então, é um recurso crítico. E também o que pode ser bastante sensível ao mix de produção, de produtos produzidos. Aí, às vezes, por exemplo, se você depende do mix de produto, por exemplo, você tem uma empresa que só produz um produto X, mas em determinada época ela produz produto X, Y e Z. Então, com esse mix, talvez um centro que não era gargalo se torne, porque ele vai ter muitos setups, que é a preparação de máquina, vai ter que estar paradas, aí eu vou ter que mexer na programação da máquina para aquele determinado produto, e isso faz com que ela demore mais do que normalmente demoraria se fosse apenas um produto. Então, isso faz com que ela torne, às vezes, aquele centro se torne um gargalo dentro da produção. Aqui, deixa eu... Pode ser uma ferramenta especial, né, de um ou mais produtos em determinado centro. É meio que parecido com aquela questão disso aqui. Esse é um processo que seja difícil de subcontratação. É meio uma coisa, é uma ferramenta nesse caso, né, que você seja necessário para processar um ou mais produtos, né? Você vai ter aquela ferramenta, no caso não seria algo que você tem às vezes na organização, mas como ela é usada em muitos processos, ela acaba sendo uma ferramenta, às vezes um recurso crítico, porque ela é muito utilizada e mesmo que o processo dela não seja tão longo, mas como é muito utilizada, se torne um recurso crítico. O recurso crítico também pode requerer o funcionamento contínuo dentro de determinadas faixas de taxa de produção, ou seja por razões econômicas ou de qualidade de processo. Alto-fornos em aciarias, por exemplo, não pode parar. Você tem que ir sempre funcionando porque ele não pode parar. Por exemplo, também uma cerâmica, você tem um forno, né, que vai funcionar aquele período. Então, ele vai ter que funcionar para fazer toda a queima daquele material, dos tijolos, enfim. Aqui, também pode requerer, né, o recurso crítico, tempos muito longos de setup, de preparação. Então, se você entre uma produção e outra, né, de um produto e outro, você tem que parar, às vezes, aquele processo, a máquina, muito tempo, tem uma atenção especial, então pode também se tornar uma restrição importante. Às vezes, um centro que não é gargalo, por devido a essa demora excessiva nos setups, pode se tornar um gargalo. Aqui tem esse gráfico, né? Tá aqui, essa matriz que o Correia traz, né? Ele tem aqui os departamentos, aí aqui tem uma descrição. Vocês podem pensar isso um pouco dentro da organização que vocês atuam ou que vocês têm como exemplo. A gente pode também debater isso em sala de aula, né? Aí aqui recurso gargalo, difícil contratação, sensibilidade ao mix, ferramenta especial,
difícil reduzir a carga, setup longo, ociosidade muito cara. Então, esses aqui são alguns exemplos. Tá, ok? Aqui vamos passar para a questão de linhas de montagem e vamos falar aqui alguns conceitos, né? Eu creio que esses conceitos, não sei se vocês já viram, mas são conceitos muito importantes dentro dessa área. Então, vejam essa aula com calma, pausem, revejam para ficar claro na cabeça de vocês, e no momento síncrono a gente reforça as dúvidas se vocês tiverem. Então, aqui, né, aqui tem, por exemplo, aqui tem os montadores, né, que são colocados nos postos de trabalho. Eles seguem operações padrões, né, que seria o serial hop, que chama, né, chamado de rotina de operações padrões, e cada uma tem o seu tempo, né? E como aqui seria, nesse exemplo hipotético aqui da figura, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, todas teriam o mesmo valor, então todas seriam o tempo de ciclo, né? Porque, por exemplo, se você tem uma montagem que todas as operações têm o mesmo tempo, você não vai ter aquele operação gargalo, porque todas, no modo de dizer, são gargalo, porque se você quiser diminuir o tempo da operação como um todo, você tem que mexer em todas as operações. Qualquer coisa a gente explica de novo, né? Se não ficou claro na aula síncrona, mas depois qualquer coisa dá uma voltinha aí. Mas eu vou avançando nesses conceitos, talvez fique mais claro um pouquinho mais na frente. Aí são limitados por um tempo de ciclo, de forma que cada tempo de ciclo de um produto acabado seja montado, né? De forma que a cada tempo de ciclo um produto acabado seja montado, né? Então, se o tempo de ciclo da operação é 1 minuto, né? A cada 1 minuto vai sair um produto novo, desde que essa linha já tenha sido, vamos dizer, completada. Esse aí é um ponto importante. Vou tentar explicar isso já em seguida. Ao final do tempo de trabalho, seguindo o ritmo previsto, a quantidade de produtos acabados será finalizada para atender a demanda B. Então, esses são os termos que a gente vai trabalhar um pouquinho agora. Deixa eu só apagar aqui. Aqui nesse caso, gente, eu vou ter aqui o lead time, né? Seria um termo também importante aqui, que seria o tempo que esse produto leva para ser feito do início ao fim. Imaginemos que temos aqui nessa montagem, eu vou ter a primeira operação, leva de pegar, de dobrar a caixa, vamos dizer, tem uma caixa, eu vou dobrá-la, tem um papelão e eu dobro. Isso leva 1 minuto. Aí, no outro etapa, eu vou colar essa caixa, né? Aí mais 1 minuto, essa operação também leva 1 minuto. E a última seria finalizar a montagem, fechadinha assim, mais 1 minuto. Se eu inicio a produção agora, eu vou levar 3 minutos para sair a primeira caixa. Mas a partir do momento que essa operação está já, vamos dizer assim, operando continuamente, e todos já tenham passado o primeiro produto e ela continue operando, vai sair de 1 em 1 minuto. Porque a partir do momento que eu faço em 1 minuto a primeira operação, que é dobrar, eu passo para frente e já vou pegar outra caixa para poder dobrar. E assim por diante. Então, a segunda caixa vai sair em 1 minuto, depois a terceira em 1 outro minuto e assim por diante. A primeira leva 3 e as outras vão levar 1 minuto para sair. Não é que ela demore 1 minuto para ser feita. Vai levar 1 minuto para sair a próxima. Aí vamos ver se o conceito fica fixado na cabeça de vocês. Mas reforço, né, que vocês dão uma pausazinha, depois venham com as dúvidas na aula, tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Aqui, tem alguns conceitos também importantes. Atividades manuais, né? São aquelas atividades que exigem que o operador esteja presente em contato com o item que vão ser montado e fabricado. Por exemplo, colocação de uma peça no torno. Você vai ter um torno, aí você vai pegar a peça e colocar lá. Então, precisa que o operador esteja presente. E a retirada dessa peça, né?
Em alguns casos, né, se a máquina for manual, né, você vai precisar do operador, mas se for automatizada, você talvez nem precise nesse momento, né, de pegar, ter operador para botar e tirar a peça. Mas se não, vai ter, se necessita de alguém, né, um operador, operadora, para fazer aquela atividade, seria uma atividade manual. Atividades mecânicas, né, são aquelas que não exigem que o operador esteja em contato com o item a ser montado ou fabricado. Por exemplo, o que ocorre durante uma operação de usinagem automática, né? Você tem uma linha você você vai fazer a mesma peça num torno, vamos dizer assim, mecânico. Você vai ter um braço, né, mecânico que vai pegar a peça, vai colocar lá e vai fazer todo o torneamento. Então, não é necessidade. A gente vê muito isso agora, muitas atividades mecânicas, com o advento também da indústria 4.0, a gente vê cada vez mais isso sendo incorporado dentro das organizações. Deslocamentos. Deslocamento a gente coloca aqui como uma rotina também, né? Até o YouTube traz como uma rotina, mas vamos falar a definição, mas vamos comentar alguma coisa em relação a isso logo após, né? São os movimentos que o operador precisa fazer de um ponto a outro do posto de trabalho para execução das operações padrão e depende do layout da linha de montagem ou da célula de fabricação. Por exemplo, buscar peças, deslocar entre máquinas, né, etc. Deslocamento, gente, ele não agrega valor lá no final do produto, né? Então, se pudesse ser eliminado, deveria. Então, isso tem que ser pensado, né? Geralmente, claro, quando o layout da empresa, do chão de fábrica já está posto, né? Fica difícil você fazer ajustes. Mas se for algo pensado, vamos dizer lá, talvez um planejamento estratégico, isso seria interessante. Ou tentar mitigar essas questões de deslocamento, né? Porque isso é um custo que não agrega valor lá no final do produto. Aqui, né, a questão do balanceamento, né, das linhas. Então, aqui a gente tem aqui a questão do tempo de ciclo, né, que seria que a gente já comentou, que é o tempo, né, que demora para cada produto sair da linha. Tem um conceito também que é chamado de takt time, que seria um tempo de ciclo, só que para planejamento interno, a gente usa a questão da demanda como medida para quando eu devo produzir para atender essa minha demanda. E aqui seria o tempo de ciclo convencional dos centros de trabalho dos processos, são chamados de tempo de ciclo do processo, né? Que seria em relação aos tempos do processo em si, das operações da organização. É porque, assim, se uma empresa ela tem um gargalo dentro da sua operação, quem limita a sua produção é a própria operação dela, né? Eu não posso, minha demanda, se eu tivesse mais, eu produziria mais e teria clientes. Então, meu gargalo está na minha organização, então, na minha operação. Então, eu vou ter que trabalhar para que eu consiga aumentar essa minha produção e atender meu mercado. Se o meu gargalo é fora da empresa, fora da organização, então, quem limita a minha produção não é meus recursos internos, e sim minha demanda. Porque também não adianta eu produzir, que não vai ter ninguém para pegar comprar aquele produto ou requerer aquele serviço. Então, minha demanda, meu gargalo é fora da organização. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Aqui tem um exemplo de uma montagem de motores, e tem uma parte que é essa placa de bornes e caixa de ligação. Aqui estão 16 operações padrão, né? São 16. Aqui vamos reforçar aqui aqueles conceitos que eu falei um pouco antes. Então, aqui tem alguns conceitos, são 16 operações. 1, 2, aqui, né? Aí, nesse caso, o tempo total seria, né, para produzir, vamos dizer assim, começou a minha operação agora. Para produzir o primeiro vai demorar 6,347 minutos.
para ser produzido, o primeiro, né? Isso é o lead time, gente. O lead time eu gosto de comparar muito com uma mangueira. Vamos dizer, uma mangueira nova. Se eu comprar uma mangueira e colocou na sua casa, a mangueira é nova. Aí você vai ligar essa mangueira. Para que comece a ter a vazão lá no ponta da mangueira, vai demorar, vamos dizer assim, 1 minuto. Porque vai ter que ser o tempo de encher a mangueira inteira para depois sair lá na frente. Então, isso é o lead time, esse tempo todo de encher essa mangueira. Mas amanhã, quando você for ligar novamente, o tempo não vai ser 1 minuto. Vai ser praticamente instantâneo. Você ligou, já vai sair. Porque a mangueira já está cheia. Então, é um exemplo similar. Então, para produzir um produto numa linha de produção, quando você vai começar do zero, ele vai demorar, né, 1 minuto, 6 minutos para ser feito. 6 minutos, 43. O próximo vai demorar o mesmo tempo. Quando você o tempo que vai levar para sair lá vai ser o tempo da operação gargalo, que nesse caso é a operação que tem maior tempo dentre as operações. Então, a operação que demora mais tempo aqui seria essa operação 16. Conectar cabos do termostato no conector. Então, essa operação seria a operação gargalo, seria o gargalo aqui da operação. Aqui seria o gargalo. Então, que é igual ao tempo de ciclo, né? Então, a partir do momento que eu faço montando a minha primeira caixa, minha primeira placa placa e a caixa, a segunda vai sair a partir de 1 minuto,3. Claro que aqui ainda tem que considerar os deslocamentos, mas seria isso, tá? Então, aqui seria meu tempo de ciclo é igual à operação gargalo. Aqui tem a capacidade de produção em unidade, seria o tempo que eu tenho disponível. Só apagar aqui. Seria o tempo que eu tenho disponível sobre o tempo de ciclo, né? Então, aqui nesse caso, eu sei que a operação 16 ela é o que define, né, o ritmo da produção, que é a operação gargalo, que é o tempo de ciclo dessa linha. Então, aqui, o tempo disponível, considerando que seja 480 minutos por dia. Então, aqui nesse caso, além do tempo da operação, eu sei que também tem o deslocamento. Então, eu somei, né? Então, o tempo de ciclo total seria o tempo da operação mais o deslocamento. Então, a capacidade produtiva nesse dia seria 400 minutos, né, que é o tempo disponível, sobre meu tempo de ciclo. Então, eu vou produzir isso aqui por dia. Então, aqui a gente considera que a montagem de um único tipo de motor. Se tivesse outros tipos, né? Isso aqui é um exemplo simplificado, né? Mas, claro, que tem linhas que podem ser dedicadas. Mas imagina que tem outros tipos de motores nessa empresa, nessa fábrica de automóveis. Então, eu tenho que considerar um mix. Por quê? De motores diferentes. Porque ali pode ser que eu tenha, entre as etapas, um tempo de preparação das máquinas, um setup. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Aqui, outra ideia, né? Aqui, imagina que nesse mesmo exemplo eu tenho a demanda esperada de 20 unidades desses motores. Então, o tempo de ciclo, né, da operação como um todo, a que eu requeriria seria 2,4 minutos, né, que seria o tempo que eu tenho disponível sobre a demanda, né? Então, seria o tempo de ciclo que eu tenho que almejar na minha linha de produção. E o tempo disponível para a produção, né, em minutos, seria o que eu tenho, né, de demanda sobre o tempo disponível. Então, eu teria 0,416 unidades por minuto, né, que eu gastaria. Então, a linha de montagem tem que ser balanceada para um tempo de 2,4
unidades, né? Que equivale a uma taxa de 416 unidades por minuto. Isso é importante porque, por exemplo, o meu tempo de ciclo requerido é 2,4. Imagina que eu tenho, né, as operações, elas sejam muito inferiores a esse tempo de ciclo, ou seja, eu produzo muito mais rápido do que a minha demanda requer. Então, pode ser que eu vou ter muito estoque em processo. Então, isso talvez não seja interessante, né? Você ter muito estoque. Talvez seja melhor você se planejar para ter um tempo de ciclo maior nesse cenário e você consiga fazer as manutenções preventivas, preditivas da organização, você consiga que os funcionários trabalhem com mais tranquilidade do que trabalhem nesse ritmo mais frenético e trabalhando para estoque, né? Já no outro lado, se você percebe que você não consegue atender essa demanda, esse ritmo, né, desse tempo de ciclo, você pode também tentar ajustar isso dentro dessa linha. O que deve ser feito para diminuir esse tempo? Aí você tem que estudar. A minha operação gargalo é tal, a minha operação gargalo demora muito mais do que isso. Então, o que eu posso fazer para conseguir reduzir isso, reduzir o tempo de ciclo da minha operação? Tá bom? Aqui, né, as referências, como eu falei, foram tirados esses 2 livros de referência que eu mostrei durante o vídeo, o Correia e o Tubino. Então, fica aí esses conceitos e espero vocês no momento 5 para tirarmos as dúvidas. Um abraço.